Hello people, voltei! Olha só, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de inglês, certo? Então, vocês vão pegar o material para a gente fazer correção e explicação, tá certo? Então, a gente vai concluir hoje o conteúdo, né, do capítulo 1 e 2. Próxima aula, provavelmente, a gente vai ter conteúdo novo, tá certo? Então, se liga nas explicações e nas correções. Lembrando que quem não tem o livro, né, vai ter que copiar, enunciado, né, as perguntas e as respostas. Ah, é lá em pergunta e resposta? É, né, gente? Aproveitar aí que vocês estão em casa e vão usar todas as canetas que vocês compraram, né? Então, se liga no jogo. Vou ampliar aqui a tela, tá certo? Pra gente poder ver melhor o livro, tá bom? E, por favor, atenção, tá certo? Deixa eu aumentar aqui a telinha de vocês. Vamos lá. Começando com a correção da página 20, né? Vocês teriam aí 4 imagens que eu coloquei no slide passado, né? Da aula passada, na verdade. E vocês teriam que fazer a correspondência, certo? Então, na letra A, vocês teriam que fazer a correspondência da imagem que estava expressando, né? Artisticamente o grafite, que seria o número 1. Na segunda, a gente tem música, né, expressão musical, na imagem 3, pintura na imagem 2 e poesia na imagem número 4, certo? Então, aproveitando esse gancho, na letra B, vocês teriam que colocar, né, de acordo com as expressões artísticas, ó, artistic expressions, vocês teriam que fazer a correspondência dos materiais utilizados por eles. Então, canvas, a mesma coisa que tela de pintura, né? Então, seria número 2. Aqui embaixo, instrumentos musicais, número 3. Caneta, poesia. E spray, né, de pintura para o grafite. Bem simples, né, gente? Só observar a interpretaçãozinha textual por imagens. Lá na outra página, certo? Página 22 e 23, vocês teriam 2 textos, certo? Para poder analisar. E a terceira questão seria para marcar verdadeiro ou falso, né? No caso, true ou falso. Então, vamos aos textos. O texto 1 era aquele do gatinho, né? E o texto 2 era uma música. Então, vamos aqui na letra A. Está dizendo que os 2 textos, ó, 1 e 2, eles têm a mesma estrutura e o mesmo estilo, né? Então, eles foram construídos da mesma forma. No caso, vai estar falso, né? Porque um vai ser como se fosse uma tirinha, né? E o outro vai ser uma música. Então, tem lá o título, né, da música e todas as estrofezinhas bonitinhas. Na letra B, tá dizendo que no texto 1, né, que é o do gatinho, ó, cadê, meu Deus, texto 1. Ô, meu pai eterno, volta. Tá aqui, ó, texto 1. Ele vai descrever as frustrações do poeta, né, que escreveu, quando ele fala sobre alguma coisa engraçada para o gato. Então, o fato da pessoa estar falando com um gato vai demonstrar frustração? Nesse caso do poema, sim, né, vai ser o verdadeiro, true. Na letra C, no texto 2, que é a música, né, o poeta ele vai desejar ser tratado como uma pessoa diferente e única, né, no mundo. Falso. Não é isso que a música fala. Porque na letra D ele vai dizer, ó, no texto 2, né, o poeta, ele tem desejos comuns, de pessoas comuns. Então, vai totalmente ao contrário da letra C. Ele não quer ser uma pessoa diferente. Não quer ser uma pessoa única, né? Ele tem desejos comuns, certo? Então, a letra D, verdadeiro. Na quarta questão, logo abaixo, também de acordo com o texto 2, né, que é a música, vocês iam marcar o que estivesse mais coerente, né? Então, de acordo com o texto 2, o poeta, ele quer, letra A, ter um amigo, sim, verdadeiro, então você marca a letra A. Letra B, viajar e conhecer novas culturas, não fala sobre isso. Na letra C, o poeta, ele quer ter um bom emprego, ok, verdadeiro. E na letra D, o poeta, né, ele quer fazer parte de um grupo e se dar bem com todo mundo, certo? Então, verdadeiro também, ok? Lá na quinta questão, vocês iam procurar as palavras, né, que rimassem no texto 2.
Então, eu coloquei aqui para vocês algumas sugestões, tá? Então, friend vai rimar com and. Job, mob. On, home. Else, myself. Certo? Então, algumas sugestões para vocês. Quem fez alguma dessas, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 sugestões de rimas, tá certo? Então, quem conseguiu pelo menos umas duas, tá? De parabéns. Ok? Agora a gente vai para a correção do caderno, tá certo? Eu passei lá uma atividadezinha para vocês no caderno. Então, todos tinham que fazer, tá? Então, quem tem livro, quem não tem, não interessa. Todo mundo ia fazer direitinho. Então, na primeira questão e única tinha: complete as frases usando o modal can e o verbo entre parênteses. Em seguida, reescreva-as na forma negativa e interrogativa. Ou seja, prestem atenção na estrutura, né? Como é que foi montado essas frases. Então, na primeira frase a gente tem: You can drive this car faster. Você consegue dirigir este carro rapidamente, né? Muito rápido. Então, sempre vem o sujeito na forma afirmativa. Sujeito, o modal can, o verbo principal, que aqui no caso foi o driver, e o complemento da frase, né? O restante. This car faster. Na forma negativa, a gente tem: You can't drive this car faster. Elaine, eu posso escrever o not separado? Pode. Elaine, eu posso escrever daquela outra forma que tu explicou, que tem dois N's, o cannot? Pode também. Então, vai ficar a seu critério. Você pode escrever da forma que eu coloquei aqui, ou daquelas outras duas formas que eu também apresentei na semana passada, ok? E na forma negativa, aliás, interrogativa, a gente tem aquela pequena mudança, né? Can vem primeiro, né? Porque toda forma negativa tem essa questão de você pegar o verbo, né? Pode ser o verbo to be, um verbo auxiliar, um verbo modal, e você coloca ele lá no começo da frase, repete tudo, ó, you driver, e o complemento da frase, this car faster, certo? E bota o ponto de interrogação, porque senão não vai ser uma forma interrogativa, ok? Na letra B, that singer, certo? Ó, aquele cantor, aquela cantora, can scream too loudly. Ela pode, ou ele pode, né? Consegue gritar muito, certo? Então, esse too com dois O vai ser aquele excesso meio chato, sabe? Ela grita demais, ele é muito gasguito, sabe? Tá certo? Então, observe que that singer também é o meu sujeito, porque o can tá depois dele, tá certo? Então, ó, that singer, sujeito, can, o verbo modal, scream, vai ser o meu verbo principal e o resto vai ser o complemento, ok? Na forma negativa, that singer can't scream too loudly, certo? Então, não pode mais, não consegue gritar excessivamente. Na forma interrogativa, o can passa para frente, that singer, que é o meu sujeito, fica aqui ó, no meio, e a gente coloca o verbo principal, scream. Então, percebam que o sujeito ele é composto, né? Tem duas palavrinhas aqui, certo? Então, na forma interrogativa, o can, ele não pode ficar aqui no meio entre o that e o singer. Ele tem que estar realmente no começo de tudo, antes de todos. Combinado? Então, vamos ver aqui o restante. Na letra C. I can speak Spanish and Italian. Eu consigo falar espanhol e italiano. Na forma negativa, a gente tem I can't speak Spanish and Italian. Certo? Eu não consigo mais falar espanhol e italiano. Na interrogativa, can I speak Spanish and Italian? Né? Eu consigo falar espanhol e italiano? Prontinho e o ponto de interrogação. E na última letra D, my grandpa can ride a bike and play video game. Meu avô consegue ou pode andar de bicicleta e jogar videogame. Na forma negativa, my grandpa can't ride a bike and play video game. E na interrogativa, can my grandpa ride a bike and play video game, ok? Lembrando que aqui no último, gente, ó, cadê o mouse daqui? Esse my, na forma interrogativa, pode ser com letra minúscula. Aliás, deve ser com letra minúscula, ok? Isso é um errinho de digitação. Prontinho, correções feitas. Vamos agora às atividades do livro. Ai, Elaine, mais atividades? Sim! Mas, Elaine, é muita coisa. Sempre foi, né? Agora que vocês estão em casa,
Vai dar tempo de dar conta de tudo. Vamos lá. Atividades do livro, página 25. Olha só. Lá na 25 vocês vão ter, gente, a primeira questão. Lembrando que a gente tá vendo, olha aqui em cima, ó, can e can't. Pode, consegue, não pode, não consegue. Então, na primeira questão tá pedindo o quê? Que vocês leiam as comic strips, né, que são as tirinhas das atividades 2 e 3, tá? Aqui tem a 2, daqui a pouco eu mostro a 3. E vocês vão dizer qual é o tema que elas estão relatando, né? O que está acontecendo nessas tirinhas. Então, letra A, lá no primeiro. Essas tirinhas vão falar sobre poesia e grafite. Na letra B, poesia e pintura. Na letra C, escultura e pintura. Certo? Então, antes de vocês marcarem, nós temos que ler as tirinhas da questão 2 e da questão 3, ok? Então, vamos à questão 2. Leia a tirinha e marque as afirmações em verdadeiro ou falso. No caso, true or false, certo? Então, na primeira tirinha, o garotinho, né, vai chegar e vai falar com a avó dele, que ele vai perguntar se ele está escrevendo poemas sobre cowboys, né? Aí ele fala assim, ó, I can tell, eu posso falar, né, eu posso dizer isso, porque você está usando um chapéu de cowboy, né? Aí vamos para o segundo quadrinho aqui. E ele continua, né, o netinho. Você já escreveu uma antes, não escreveu? Aí o avô dele vai dizer, apenas uma. Aqui, aí entrega a folha para ele e fala o seguinte, me diga o que é que você acha. Aí ele lê, né, direitinho, com atenção. E no último quadrinho ele vai falar para o avô dele. Talvez você poderia colocar, né, usar as suas botas de cowboy também, certo? Ou seja, ele já estava usando chapéu e com as botas de cowboy talvez ele pudesse escrever uma poesia melhor, né? Então ele não gostou muito da poesia do avô dele. E para não ser rude, né, grosseiro, então ele disse que poderia complementar com as botas, ok? Agora nós vamos às afirmações verdadeiras ou falsas, certo? Então aqui na primeira, na letra A, tá falando que o garoto, né, ele acha que o avô dele é um poeta, ao estar writing poems, certo? Então ele está escrevendo poesia, certo? Na letra B, de acordo com a frase, I can tell, não é aquela lá do quadrinho, né? Ele pode, do primeiro quadrinho, que ele falou pro avô dele, né? Que ele estava usando chapéu de cowboy. O garoto, ele vai discordar, aliás, ele vai descobrir, né? O tema do poema que o avô dele está escrevendo por causa de uma camisa. Então, ele vai saber que o avô dele está escrevendo um poema sobre cowboy por causa da camisa que o avô dele está usando, certo? Na letra C, ele está dizendo que o avô dele não sabe muito escrever poema, certo? Então, aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Cadê? It's possible to say that he didn't like. Então, ele não gostou do poema que o avô dele escreveu, certo? Então, ele não sabe fazer poemas. Na letra D, o garoto acha, né, que o chapéu de cowboy do avô dele poderia combinar com as botas de cowboy. Só, ó, quando ele fala harmonizar bem aqui, é só em relação à combinação mesmo, tá? Não ia ajudar em nada, só ia combinar com o chapéu. Tá certo? Então, marquem aí verdadeiro ou falso. Na tirinha da terceira questão, certo? Nós temos aí uma meninazinha, né? Pintando, fazendo uma obra de arte. E chega uma criança, né? Dizendo assim, I can't find my red painting. Eu não consigo encontrar, né? O meu pincel vermelho, a minha tinta vermelha. Aí ela disse assim, ó. Use mine. Use a minha. Tá certo? Aí no quadrinho do meio, o garoto vai devolver, né, a tinta. Aí ele fala assim, ó. Aqui está a sua tinta, eu já terminei a minha pintura, né? Aí a menina olha pra ele e fala assim, você usou muito vermelho, certo? Aí lá embaixo ele fala, vermelho é a minha cor favorita, certo? Aí ela diz o seguinte, e usou, né, as minhas também.
Coitada, ficou sem tinta. Ok? Então, sabendo disso, a gente vai para as afirmações. Vocês vão ler, tá certo? As opções e vão marcar o que for mais coerente de acordo com o texto, tá certo? Por exemplo, na letra A, tá dizendo que a garota ajuda o meninozinho, né, a criança, a encontrar a sua tinta vermelha ou a fazer, né, alguma pintura na obra de arte dele, certo? E assim por diante. Vocês vão lendo as afirmações e vão completando com o que for mais coerente, ok? Vamos para a página 26. Aqui vocês vão ter outra tirinha, tá? Interpretação textual. Vocês vão observar direitinho e vocês vão marcar aqui embaixo as respostas corretas também. Então, na letra A, depois que vocês lerem a tirinha, né? Então, é possível dizer que o pedido do cliente é, primeiro quadrinho, inesperado ou absurdo? Na letra B, o que foi mais engraçado na tirinha, né? Foi que o cliente, primeiro quadrinho, não gosta de bolos artísticos, ou segundo quadrinho, ele prefere um bolo mais simples, tá certo? Então, observem aí, leiam direitinho para marcar a opção correta, certo? Na questão número 5, vocês vão ler, isso aqui são partes das tirinhas, das 3 tirinhas que a gente leu, tá certo? E vocês vão colocar aqui a ordem das estruturas, né? Afirmativas, ó, na frase afirmativa, o que é que vem? Primeiro, né? Vai vir o modal, o verbo modal, né? Que é o can, ou vai vir um substantivo, ou vai vir um verbo principal, tá certo? Ó, vocês têm que observar a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa para poder completar esses espaços, ok? Prontinho. Depois disso, nós vamos ter a página 27, tá certo? Com atividades que vocês vão observar essas imagens, tá? Embaixo de cada imagem a gente tem verbinhos, ó. Escrever, né? Escrevendo uma música, desenhando, pintando, fazendo grafite, escrevendo um poema, cantando, recitando um poema e tocando um instrumento. Então, vocês vão observar esses verbos que estão aqui, tá certo? Para responder as questõezinhas que estão abaixo. Aqui, ó, nós vamos ter essas mãozinhas azuisinhas, tá certo? A primeira tá escrito assim, ó, very well. Então, vai ser algo que eu faço muito bem. Vai ser resposta pessoal, tá certo, gente? Na segunda, tem só uma mãozinha pra cima, né? Então, é algo que eu faço bem. Eu não faço muito bem, mas eu faço, eu consigo fazer. Na terceira mãozinha, a gente tem, ó, not so well, ou seja, eu não faço bem, né? Muito bem. E na última, eu não faço de jeito nenhum, tá certo? Então, vocês vão observar aqueles verbos que eu mostrei pra vocês nesse instante, tá certo? Desenhar, pintar, cantar, escrever um poema, tocar um instrumento. E vocês vão colocar aqui, ó, nos espaços. Ah, Elaine, eu não consigo fazer nada disso. Então, vão arranjar espaço para colocar todos os verbos nessa última mãozinha, tá certo? Na segunda questão, vocês vão pegar aqueles mesmos verbos, né? Que no sinal aqui tá no slide de vocês. E vocês vão dividir de acordo com as expressões artísticas, ou seja, qual desses verbos eu uso com o grafite? Quando eu estou lá grafitando, eu vou usar um desenho, eu vou usar pintura, eu vou usar uma música, certo? Então, tem que ser relacionado àquela ação. Música, né? Uma expressão musical. Eu vou usar um desenho, né? Eu vou usar, recitar um poema. Enfim, aí vocês vão separando esses verbos de acordo com o que vocês acham que serve para cada expressão artística, ok? E é isso, gente. Deixa eu olhar para a cara de vocês de novo. Voltamos. E a gente vai ficando por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente faz as correções, tá bom? E vamos seguindo em frente, vai dar tudo certo, tá bom? Beijos, bye bye.